De Campinas, Aline Albuquerque. Mulher em Pauta. Agora 3h45 e quase 9 milhões de mulheres relatam ter sido alvos de agressões no ambiente virtual no último ano. Esses dados são de uma pesquisa inédita do Data Senado, em parceria com a Nexus. Mais de 21 mil mulheres foram entrevistadas em todo o país. E aí, entre as violências mais comuns estão mensagens ofensivas, ameaças, também invasão de contas pessoais e divulgação de mentiras nas redes sociais. Segundo os pesquisadores, esses ataques são tão frequentes que muitas vezes as mulheres acabam demorando, para perceber ou denunciar esses crimes. A gente conversa sobre isso com a doutora Thaís Cremasco, advogada e nossa colunista aqui do Mulher em Pauta. Oi, doutora, boa tarde, muito bem-vinda. Olá, boa tarde, Marco, boa tarde, Tayla. Fazia tempo que eu não via essa dupla reunida. Pois é. Semana passada, Marco Guarizo não estava por aqui, né, Guarizo? Eu estive em férias, agora juntos novamente. É isso, essa dupla, ela tarda, mas não falha, ela é igual à justiça, viu? Exato, é bom para falar de um tema ainda que é um tema fundamental para a vida das mulheres, né, Tayla? Acho que o dado que você trouxe, ele é impressionante por si só, mas a gente precisa colocar ele numa perspectiva. Esse dado ainda é subnotificado. Tem muitas mulheres que estão sofrendo com a violência virtual e sequer percebem ou sabem nomear aquilo como violência. Então veja que grave, o dado é muito pior que esse. Eu acredito e ouso dizer que toda mulher que usa a rede social já passou por alguma forma de violência e muitas vezes ela não percebeu ou não conseguiu reconhecer, porque a gente vive num ambiente que naturaliza demais esse tipo de conduta. Doutor, e o ambiente virtual, ele já é mais hostil ali no sentido de que as pessoas não têm muito filtro, Estão ali por trás de uma tela, acabam já sendo mais incisivas, digamos assim, em suas opiniões, mas quando a opinião, ela deixa de ser uma opinião e ela se torna uma agressão nas redes sociais. Isso existe um limite, muito difícil de perceber por conta dessa questão mesmo cultural, mas a lei é muito clara. Existe a liberdade de expressão, essa liberdade de expressão está garantida na nossa Constituição Federal, mas o discurso do ódio, ele é criminalizável. Então, quando você, de alguma forma, utiliza a sua opinião para violentar pessoas, ou se a pessoa de alguma forma se sentiu ofendida com aquela sua opinião, essa pessoa poderá buscar o Poder Judiciário. Então não vai ter, Tayla, num caso concreto, isso aqui é discurso do ódio, isso aqui é opinião. Muitas vezes um comentário que poderia ser um comentário sem nenhuma maldade acaba reproduzindo uma violência contra as mulheres. E é muito importante dizer que muitas vezes esses crimes virtuais, eles são de alguma forma compartilhados com uma comunidade. Por exemplo, pega-se o vídeo de uma mulher, leva isso para uma comunidade específica, para um grupo fechado, e esse grupo ataca essa mulher sobre a imagem, sobre a aparência da mulher, sobre alguma coisa que ela falou. Então isso também vai poder ser levado para o Poder Judiciário para demonstrar essa violência que muitas vezes as mulheres passam nas redes sociais, e a gente sabe que a internet também tem lucro com essa forma de reproduzir violência. E de todos os tipos, sobre aparência, política, tem diversos tipos de ofensas contra as mulheres. E quais deles já são reconhecidos na legislação brasileira como violência digital, doutora Thaís? É muito importante a sua pergunta, Marco, porque o Marco Civil da Internet, ele fala que as violações que são cometidas no meio virtual, elas não vão ter uma diferença no tratamento da lei daquelas violências que são presenciais. Então, tudo aquilo que a pessoa poderia ter falado dentro de um ambiente real e é visto como violência, ele também vai ser reconhecido no ambiente virtual. A Tayla comentava esse ambiente onde as pessoas se sentem mais encorajadas de cometer a violência. É verdade, mas é uma sensação que na lei a gente consegue fazer justamente o contrário. Uma violência que é cometida por trás dos computadores, ele vai ser reconhecida através de um IP, de um endereço, ela vai deixar um rastro, e também é muito importante que não vai poder dizer, a pessoa falou aquilo porque estava, por exemplo, num ambiente virtual, mas na realidade a pessoa não pensa aquilo. Não interessa. Para o juiz,
essa violência vai ser tratada de igual forma e a pessoa será punida. Pode ser através de palavras, comentários, emoji. Gente, olha que coisa. Nós vivemos numa proteção legal tão importante, né, em relação à questão da legislação, que um emoji colocado de uma forma para ofender uma pessoa pode também ser considerado uma violência virtual. Isso pode ser levado em juízo e aquela pessoa pode ser condenada, e tem inúmeros julgados nesse sentido. Um emoji colocado num formato, aquele formatinho que vocês sabem, né? Aquele clássico formatinho do excremento, por exemplo, Sim. pode ser uma violência contra a mulher, né? Dependendo, colocar um animal, uma vaca, uma galinha, tudo isso pode ser visto e interpretado como violência contra a mulher. Então, essa ideia de que estamos atrás da internet, tem um computador, estou protegido, tá tudo errado, a pessoa vai responder. Doutora, e uma coisa importante, como reunir provas, né, de forma correta em casos de ataques pela internet, seja ali comentários, né, com emojis, comentários ofensivos ou reprodução de algum conteúdo ali íntimo da mulher, como é que ela consegue reunir essas provas para que ela possa se proteger? Bom, primeiro que a gente sabe que a produção da prova tem que ser feita rapidamente, porque muitas vezes a pessoa apaga o comentário, né? Quanto mais tempo o comentário ficar ou a violência estiver estampada, maior será a indenização e maior será o prejuízo dessa vítima. Por outro lado, ainda que a pessoa tenha colocado isso por alguns minutos, isso não tiver ficado muito tempo, só o print é suficiente para que essa mulher consiga fazer a prova. Muita gente fala, mas o print pode ser alterado. Eu ainda recomendo que o print é uma prova suficiente para mostrar a violação que aquela mulher teve na sua rede social ou no seu entorno. Muitas vezes os filhos, a família daquela mulher pode ter acesso àqueles comentários. Então, eu acredito que apenas o print, a gravação da tela, seja absolutamente suficiente. Mas se aquela mulher quiser fazer uma ata notarial, buscar lá no cartório alguma prova mais contundente, é lógico que isso é melhor ainda. Mas, na minha opinião, né, a forma que eu entendo o suficiente, apenas o print dá conta de comprovar o prejuízo dessa vítima. Doutora Thaís, as plataformas digitais, elas são um meio de divulgação dessas ofensas, né? Elas podem ser responsabilizadas por esse tipo de violência? Com certeza absoluta, o julgamento do Supremo Tribunal Federal deixou bastante claro que crimes virtuais, a plataforma tem obrigação de retirar quando alguém reporta esses crimes. Ou seja, não é necessário a provocação do Poder Judiciário quando é um crime. Então, assim, Marcos, se houver uma ameaça para aquela mulher, uma ameaça de violência, alguma coisa que seja facilmente configurada como crime, e daí a gente, infelizmente, ainda serão aquelas questões mais relacionadas à ameaça mesmo, violência física, etc., a própria plataforma tem obrigação, de forma rápida e eficiente, retirar o conteúdo criminoso. Mas, para aqueles comentários que fica na dúvida, você vai ver o que vai te acontecer, aqueles comentários que não tá dizendo que a pessoa vai matar, por exemplo, não tá dizendo que vai bater, mas tá dizendo você vai ver, muitas vezes é necessário que o Poder Judiciário se manifeste e obrigue a plataforma a retirar. A demora da retirada desse conteúdo também pode corresponsabilizar a plataforma que deixou de agir rapidamente e fez com que houvesse um prejuízo para aquela vítima. Doutora, e o que a mulher ela pode fazer, então, quando ela percebe que está sofrendo ali algum tipo de violência digital, até em casos de ameaças, por exemplo, né, de alguma perseguição? Dá para pedir medida protetiva, mesmo quando a violência ela acontece só no ambiente virtual, por exemplo? Com certeza absoluta, essa medida protetiva pode impedir que o agressor cite a vítima, né, ou faça qualquer comentário, ingresse nas redes sociais dela, ou encaminhe qualquer tipo de mensagem. Então, a medida protetiva, ela pode afastar a pessoa do meio virtual e também abranger o afastamento físico, né? Então, mas a pessoa nunca se aproximou, nunca tentou se aproximar. Aquela violência só aconteceu de forma virtual, mas ainda assim, o juiz, ele pode estender a medida protetiva
para o meio real, para o meio da vida, porque a gente não dá para separar, dizer, olha, a pessoa fez aquelas violências só no virtual, isso não vai acontecer no real. Não é verdade. Muitas vezes a gente sabe que essas violências, esses comentários que são feitos no mundo virtual, eles vão se perpetuar também na vida real daquela vítima. E o ideal, Tayla, é não pagar para ver. Não esperar o próximo passo, não esperar qual vai ser a escalada daquela violência e a mulher, de fato, denunciar nos primeiros sinais. Diz aqui nosso ouvinte, doutora Thaís, a Cida lá do Botafogo, que nada se compara ao mundo real, fora do âmbito doméstico, e muito aumentou porque não tem uma lei específica para violência contra a mulher. Mas eu vou para o outro lado, quem recebe uma ameaça pela internet também, muitas vezes não sabe de onde vem, pode ser algo perigosíssimo para a pessoa, né? E que expõe, Marco, a pessoa a um número de pessoas muito maior. Então, uma ameaça, uma violência, ou que seja uma pessoa que faz um comentário desabonador a uma mulher. Às vezes aquela pessoa tem 500 seguidores, 1.000 seguidores, e na vida real, isso seria, por exemplo, uma ameaça que é feita verbalmente para uma pessoa, às vezes afronta só a dignidade dela naquele momento, não que seja pouco, mas não tem uma plateia. Nas redes sociais, as violências, elas são sim aumentadas, porque muitas pessoas acabam olhando para aquilo, vendo aquela violência e colocando a mulher numa situação de maior vulnerabilidade ainda, né? Então, é verdade que a lei, ela protege a mulher no ambiente virtual, tanto quanto no ambiente real. Eu não sei por que a Cida teve essa impressão de que não há uma proteção, mas eu ainda acho que existe pouca informação para nós mulheres dos meios de nos protegermos. Eu acho que existe muitas vezes um silenciamento, olha, não vai dar em nada, não denuncia, não tem lei, mas isso é uma forma de nos silenciar, porque na prática a lei protege sim a vítima, tanto no ambiente presencial quanto no ambiente virtual. Eu agradeço muito aqui, doutora Thaís Cremasco, advogada. Infelizmente o tempo aqui é curto, a gente queria falar até mais sobre esse assunto, viu, doutora? Mas fica aí a pauta também para os nossos próximos bate-papos aqui. Muito obrigada, viu, pelas informações. Boa semana por aí, doutora. Com certeza, boa semana para vocês. É um prazer estar aqui no Mulher em Pauta. Todo nosso, doutora Thaís, muito obrigado. Agora 3h57. Agosto é o